Anúncios, propaganda, dinheiro entrando. O rádio se profissionaliza. No princípio, eram pequenos anúncios, eram os reclames. E depois, o dinheiro entrou, o rádio melhorou e o rádio sobreviveu. E estamos aí até hoje. Vamos falar um pouco sobre o rádio se profissionalizando, com a propaganda aparecendo e os empregos surgindo. O rádio se profissionaliza. Vamos abordar este tema contando aqui a história do rádio. Eu, com vocês, meu querido amigo Dinoel Santana, com apoio técnico do Hugo Andrade. Vamos continuar falando do velho rádio? Vambora, Roberto. Vambora, vamos nessa. O rádio, esse velho rádio que você tem aqui, não fala mais. Não. Nós falamos por ele. Nós falamos por ele. Mas já falamos por ele também. Através dele. Né? É, exatamente. É verdade. Falamos através dele, falamos por ele e agora falamos... Dele. Isso aí. Não, em verdade, dele, nós falamos do rádio como um todo. Do rádio como um todo. Não especificamente do aparelho. Do aparelho em si, né? Você sabe, Dinoel, que o Almirante, a maior patente do rádio brasileiro, um gênio no rádio, né? Um gênio. Ele admirava e respeitava tanto o rádio. Aí o Almirante, bonitão, 1,90 m de altura. Ele era reservista da Marinha, por isso o apelido dele era Almirante. Pegou, né? Pegou. E como pegou? Almirante. E aí acho que o César Ladeira dizia a maior patente do rádio brasileiro, Almirante. Pois bem, o Almirante tinha tanto respeito pelo rádio que ele, nos seus scripts, nos roteiros que ele fazia, ele só escrevia a palavra rádio com R maiúsculo. Embora aquilo não aparecesse em lugar nenhum, estava no script, estava no roteiro, mas ele tinha tanto respeito pelo rádio que ele escrevia rádio com R maiúsculo. Interessante. E vou confessar uma coisa a vocês. Eu também faço assim. Ah, é? É. Ah, que legal. Em respeito ao rádio, em respeito ao Almirante, eu quando faço meus roteiros, eu só escrevo a palavra rádio com R maiúsculo. Interessante. Não é legal? É bom. Eu acho ótimo. É respeito, eu vou né? passar a fazer isso também, porque eu agradeço tudo ao rádio. Então, perfeitamente. Não é? É um agradecimento. Exato. De vida. Você se profissionalizou. Exatamente. Graças ao rádio, né? Exatamente. Construí a minha vida graças ao rádio. Pois é. Mas antes de então entrar no assunto, vou fazer o meu comercial. Isso, por favor. Olha aqui, A Era do Rádio Teatro. O único livro que fala sobre a história da radionovela, a história do rádio teatro. A Era do Rádio Teatro, que está na sua 2ª edição. Sou suspeito para falar, viu, Dinoel? Você está no livro, viu, Dinoel? Muito obrigado, Você Roberto. está no Muito livro. Obrigado, Você está no livro. Obrigado. Não podia deixar muito. de ser. Aqui. Esse livro já está na sua 2ª edição. Eu gostaria de ler o livro, gostaria de adquirir o livro. Bom, entre no Instagram ou no Facebook, a história do rádio, desculpe, a história do rádio, e você vai encontrar lá um lugarzinho para você clicar e comprar o livro pela Amazon. A Era do Rádio Teatro. A Era do Rádio Teatro, tá bom? Exatamente. Porque é o seguinte, aqui nós contamos a história do rádio. Isso. E eu aqui conto a história do rádio teatro. Exatamente. Tá Agora vou aproveitar, Roberto, como sempre, pedindo a vocês que estão nos acompanhando que se inscrevam, compartilhem, dê o link. Independente disso, o like, perdão. É verdade. Obrigado, Hugo. Dê um like no link. Deu um like, exatamente. Mas o problema é, às vezes eu me confundo mesmo. Não, mas é tanta coisa, né? Pois é. São muitos termos. E nós fomos alfabetizados numa outra linguagem, né? É verdade. A rapaziada toda já nasceu ouvindo likes e links. Inglesando. Inglesando, exatamente. Mas então, aqui, por favor. Então, repetindo, se registre,
compartilhe, dê o like, Seu like. né? Independente quando compartilhar, mas compartilha também com os amigos boca a boca, porque é aqui na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil, que você vai encontrar muito conteúdo, porque todos os programas são 8 programas semanais, de segunda a sábado. Temos 8 programas, todos entram no ar basicamente às 6 horas, claro que ficam, mas temos programas, por exemplo, às quintas-feiras que entram às 6 horas e também outro que entra às 10. Às sextas-feiras a mesma coisa, tem o habitual de 6 horas e outro que entra às 10 horas. Mais adiante, aos sábados, fundamentalmente importante, como você está aqui agora conosco, temos aqui a história do rádio pela TV Carioca da Gema, com o professor Roberto Salvador, que salva a nossa barra. Falou, Roberto. Olha aqui, hoje nós vamos falar de anúncios, propaganda no rádio, não é? O rádio se profissionalizando. Como é que foi esta trajetória? Eu trouxe aqui uma relíquia. Opa! Um microfone. Imagina, hein? É um microfone antigo, dos anos 20, dos anos 30, melhor dizendo. Esse microfone, que hoje a gente vê com tanta admiração, uma relíquia. Como uma relíquia, exato. Ele é de carvão. É um carvão que tem aqui dentro, que vibrava, né? Muitos microfones são de cristal, né? Outros têm... Tem uma fita, tem uns também de fita, né? Fita, né? É. Então, esse era de carvão. Muito parecido com os microfones de carvão utilizados nos aparelhos telefônicos antigos. Um microfone de carvão, que era o microfone que as emissoras de rádio utilizavam também. Eu daqui a pouco vou mostrar a foto aí de cantores se apresentando com este microfone. Isso aqui é uma relíquia, né, dos anos 30. Eu trouxe esse microfone, Hugo, para o caso de algum dos microfones aqui falharem. Falharem. Aqui da TV Carioca da Gema, mas pode acontecer. Pode acontecer, né? Tá aqui, claro. Né? Tudo pode. Tá aqui o microfone. A gente aprende que na vida tudo pode, né? Muito respeito com claro. este velho camarada, né? Está muito bem recebido aqui, microfone de carvão. Ele vai ficar assistindo aqui a nossa apresentação. Isso aí. Bom, no seguinte, o rádio era uma atividade ainda muito amadorística. O Roquete Pinto fez aquela primeira transmissão no dia 7 de setembro de 1922 e depois, fundando a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, depois surgiu a Rádio Clube do Brasil, depois vieram surgindo outras rádios, a Rádio Marinque Veiga. Esse é o professor Roquete Pinto. O homem ele está com outro tipo de microfone, mas é de carvão também. Uhum. Só que o designer é diferente, né? Mas é o mesmo, o pedestal parecido com esse, também de carvão. Eram cápsulas de carvão que vibravam e transformavam aquele movimento em vibrações elétricas que eram então levadas até o transmissor. Mas era um rádio ainda muito incipiente, muito amadorista e mantido com grana das pessoas, né? Já falamos isso, é bom repetir. As pessoas se reuniam, faziam, chamar assim, uma vaquinha, compravam os equipamentos e compravam o transmissor e a rádio entrava no ar. Por isso é que essas rádios todas têm o nome de sociedade. Rádio Sociedade. Justifica. Rádio, ou então clubes. Sociedade. Rádio Clube do Brasil, Rádio Clube da Bahia, Rádio Sociedade da Bahia, Sociedade Rádio Nacional, o nome original da Rádio Nacional. Sociedade, era Eu não sabia. Sociedade Rádio Nacional. Embora não pertencesse ao jornal à noite e depois ao governo. Né? Bom. Agora, Roberto, desculpe. Diga. Manda aqui. Hugo, me ajuda aqui. Veja só. Você falou que as pessoas ajudavam, né? Também financeiramente, os ouvintes, no caso. Exato. Agora veja que as coisas
como as coisas são repetidas ao longo dos anos, né? Veja você que, por exemplo, hoje em dia, como é que é dar o Pix, como é que se ajuda? O Pix. Não, o Pix não é Pix, eu digo na internet. A pessoa faz um depósito, dá um... Eu não estou lembrado do nome. Você lembra, Hugo, como é que é? Que a pessoa... Tem vaquinha. Não é, né? Eu digo na própria internet. Entende? Você assiste um programa e vai e coopera com o programa. Hoje em dia na internet. Existem alguns canais do YouTube que seja membro. Tem alguns canais do YouTube que convidam, né? Seja membro deste canal. Seja membro deste canal. E dê uma pequena quantia. Exatamente. É muito comum, muito usual. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Seja membro. Seja membro. Tem grandes canais. Mas tem uma palavrinha que eu não estou lembrado. Que contribuem com uma quantia pequena, mas o grande volume não é bem isso, não. É uma palavra, aquele que está falando aqui é a AdSense. Monetização também não é. Eu esqueci. Um dia eu lembro. Monetização é o contrário. Monetização quando é o produtor YouTube, do canal ganha uma graninha do YouTube. Mas então, até que houve... as pessoas contribuíam com uma graninha, era um clube, e aquela grana, então, mantinha a rádio no ar, cada um levava seus discos de sua casa... E assim a rádio. Mas até era uma coisa muito romântica, muito amadorística. E tinham os anúncios que o dono da padaria, o dono do armazém, o cara da farmácia, você dava aula de piano, anunciava no rádio, você dava aula de costura, culinária, anunciava. Vamos aqui divulgar os bolos que a Dona Maria faz. Muito gostosos os bolos. Você quer comprar um bolo? Compra isso aqui. Então, telefone para o número tal. E aí, então... Mas aí pagava uma graninha. Isso. Que era muito pouco. Era uma coisa muito romântica, muito amadora. E muitos anúncios, que eles chamavam de reclames, eram feitos ao vivo. Não tinha negócio de gravar anúncio, nada disso. Eram feitos ao vivo. E contava muito com a improvisação, com a criatividade dos letristas. Por exemplo, Noel Rosa, ele mandava um anúncio da padaria, ele fazia na hora uns versinhos para a padaria, etc. O Nassara, inclusive, grande pintor e compositor, ele foi considerado o cara que fez o primeiro jingle do rádio brasileiro, no programa Cazé, que tinha uma padaria aqui na rua Voluntários da Pátria, esquina com Rua da Matriz, que era a padaria do Seu Bragança. Aí o Nassara costumava fazer lanche lá nessa padaria. Virou McDonald's. É verdade. No outro dia passei lá, tem um bar ali. É um bar. Não é McDonald's, não. Então o McDonald's é do outro lado. É do outro lado. Então o Nassara chegou... Seu Bragança, isso só faz um pão tão gostoso. O senhor não quer anunciar no programa do Cazé? E o seu Bragança era um português. Então, anunciei. Aí o seu Bragança dava uma contribuição, uma grana para o programa. E o Nassara fez um jingle. Ó padeiro desta rua, tu me trazes na lembrança, tu lhes trazes um grande pão, este pão é o pão Bragança. Ei, Roberto, canta bem, Roberto. Aí tinha a segunda parte. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão, enquanto os dois não se matam, nós ficamos aqui na mão. Né? Tinha um negócio Roberto, desse aqui. Você ouviu isso ao vivo na época, foi? Foi. Foi? Foi. Acho que meu pai ouviu e passou para mim. Ou minha mãe ouviram, né? Bom, então a coisa é assim. Eu vou mostrar para vocês aqui, com a ajuda do Hugo Andrade, que nos dá apoio técnico, uma música que chamava-se De Babado. De Babado. Era de autoria do Noel Rosa. Sim. E vinha um cantor
cantavam um versinho, vinha outro cantar outro versinho, e às vezes eles colocavam um anúncio no meio desses versinhos. Essa gravação que eu vou passar para vocês agora não tem versinho, não tem anúncio, tem um versinho só. E diz assim, ó: o de babado sim, o meu amor ideal, o de babado não. Teu vestido de babado é de fato alta costura. Me fez sábado passado ir até Cascadura. Então, versos Noel Rosa. Vamos ouvir um pedacinho? Vamos sim. Mas foi muito sucesso. De babado sim, meu amor ideal, de babado não. De babado sim, meu amor ideal, de babado não. Seu vestido de babado, que é de fato alta costura, me fez sábado passado ir até a Cascadura. Tá aí. De babado, de babado, de babado, de babado. Ali o microfone, vocês viram ali a Marília Batista com o microfone ali. Né, parecido com esse. Né? Era um microfone que se usava na ocasião, né? Bom, o rádio estava se popularizando. Aos poucos ele ia caindo no gosto popular. Quando foi em 1932, o Getúlio Vargas autorizou os anúncios através do rádio, a propaganda através do rádio. E aí já começaram a entrar anúncios mais caros, etc. E o rádio deu uma deslanchada. Mas eu vou contar isso daqui a pouquinho. Queria falar sobre a popularidade que as estações de rádio começavam a atingir o público. Isto é, o rádio ia caindo no gosto do brasileiro. E já tínhamos várias estações de rádio. Veio uma, veio outra, veio duas. E chegamos a ter no Rio de Janeiro 5 estações de rádio. 5 estações de rádio. E aí, que eu estou procurando aqui, que eu fiz aqui um roteiro para eu não me perder. Bom, não, pelo visto você se perdeu, né? Já estou perdido. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar essa música, eu vou botar num outro programa. Então tá bem. Num outro programa. Vamos botar agora então aí a primeira gravação que eu separei para você, Hugo, aos 3h10, que é falando da propaganda no rádio, que vai ser muito interessante vocês conhecerem. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ouvir. Eu sou a Philips, do som e da Fusarca, anuncio qualquer marca de trombone ou de café. Chega na hora do apito da sirene, grita logo a dona Irene, liga o rádio e vem casé. Então vocês viram aí o Luiz Reis cantando. Eu sou a Philips. Philips era a Rádio Philips. Luiz Reis. Eu sou a Philips. Philips era a Rádio Philips. O Luiz Reis, pianista, compositor. Esse mesmo. Fazia mas ele dupla era com tão antigo cantor. Assim? Caramba. Luiz Reis. Caramba. E Haroldo Barbosa. Fazia músicas com Haroldo Barbosa. Porque o Haroldo Barbosa era do programa Casé. Era contemporâneo dele, né? Então, aí ele cantando. Eu sou a Philips. Philips é a Rádio Philips. A Fusarca. Eu anuncio qualquer marca, de trombone ou de café. Chega na hora do apito da sirene, liga o rádio e vem casé. Daqui a pouco eu vou falar isso. O Casé era o programa Casé, ligo o rádio, o apito da sirene, porque o programa Casé começava com uma sirene tocando. Daqui a pouquinho a gente vai botar isso para vocês. Aí tá do Casé aí, não é ele? O Casé, o Ademar Casé. Novinho, novo. Exatamente. Bem novo. Que era o famoso programa Casé. E vamos ouvir também uma outra cantora que se apresentava muito nessa época, que era a Carmen Miranda. Vamos lá. Carmen Miranda. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim.
Bom, nós vimos aí, então, não só a Carmen Miranda, mas vimos aí Aracide Almeida, a Aurora Miranda, vimos Um show de a Linda Batista, o Mário Reis, Paulo Roberto, que eram os participantes do programa Cazé, que era um programa muito popular na época. Elenco bom, né? Elenco. Bom elenco. Porque o programa Cazé foi um programa muito importante, porque era um desfile de artistas e o Cazé já introduziu, graças aos anúncios que ele angariava, pagar profissionais. Ele começou a profissionalizar o rádio. Por quê? Antigamente, as pessoas chegavam na estação de rádio carregando o microfone, o violão, e dizia assim: olha, eu quero cantar uma música. Qual é a música? Vai, essa música. Anotava, entra agora, vai. E ele cantava. Era um negócio muito improvisado. Não havia muito profissionalismo. Até que chegou uma figura, que foi o Cazé, que nós mostramos aqui, e ele já começou a conseguir anúncios para o rádio. Porque, na verdade, eu vou contar aqui uma historinha. O Cazé vendia rádios. Aqueles rádios Era um vendedor Philips. de rádio. Ele vendedor de rádio. Ele pegava o rádio e levava o rádio na casa do ouvinte, do candidato, e dizia assim: olha aqui, o senhor fica com esse rádio aqui. Se o senhor fica uma semana, se o senhor não gostar do rádio, eu passo aqui semana que vem e pego o rádio de volta. Senão, se eu ficar com o rádio, paga tanto. E realmente os ouvintes raramente devolviam o rádio porque gostavam. Mas o Cazé reconhecia que o rádio era muito amadorista, era muito pobre ainda em termos de produção. Praticamente não havia produção nenhuma. E ele, então, chegou à seguinte conclusão: para haver produção tem que ter artista, tem que ter remuneração, tem que ter profissionalismo. E ele, então, criou um sistema, não era bem um contrato, mas ele já, o cara que ia trabalhar lá era remunerado, mas tinha que voltar no dia seguinte ou na semana seguinte para se apresentar de novo, mediante determinadas condições. Então ele estava ali criando um vínculo de trabalho, um compromisso. Não podia chegar atrasado, tinha que ensaiar, tinha que chegar com antecedência. E ele, então, estava aos poucos profissionalizando o rádio. Foi, então, o Cazé, ele introduziu o profissionalismo no rádio. E ele se juntou com uma equipe muito boa, tanto de cantores, que vocês viram aqui, e de produtores. E ele foi, então, dando mais prestígio ao rádio. E o rádio foi caindo no gosto das pessoas. E rompeu um círculo, melhor dizendo. Os anunciantes começaram a botar mais dinheiro no rádio, anunciando seus produtos, anunciando o seu comércio, e dando dinheiro e podendo, então, o Cazé remunerar os artistas, remunerar os músicos, e o Cazé passou a comprar horários nas estações, e com o seu programa, chamava-se Programa Cazé, ele foi introduzindo ali uma programação. E a profissionalização, efetivamente, né, Roberto? Porque, pelo que eu estou depreendendo, o pessoal ia lá meio que amadoristicamente, sem compromisso. Exato. Se fosse, foi. Se não foi, não foi. Exato. Não é? Tanto fazia quanto tanto fez. Exato. Porque esses cantores, os cantores cantavam em bares, cantavam em clubes, se apresentavam em público, no teatro. Havia muito teatro nesta época. E o rádio abriu um novo mercado de trabalho para eles. Sem dúvida. Mas ninguém assumia a profissão, não havia a profissão de radialista. Era vagabundo, né? Vagabundo. Então, rompeu o círculo. Por quê? Programas foram melhorando a sua qualidade, maior número de ouvintes foram aderindo a esses programas, os patrocinadores
começaram a botar sua grana, a princípio ainda timidamente, depois com mais frequência, e foi então que foi rompendo o ciclo e ficou havendo aquela convivência sadia, saudável entre ouvinte, produtor de rádio e anunciante. Esse tripé importante do rádio e o artista, profissional. né? O cantor, tá. O artista que aí vinculado. Agora, ainda era tudo um pouco pobre. Até que a entrada do Almirante rompeu também com aquela programação de vamos ouvir e acabamos de ouvir. O Almirante foi dando um formato, ele foi roteirizando, ele foi dando uma costura entre um número musical e outro, de tal forma que havia ali um formato de programa. Aquilo que ele estava ali plantando a semente dos grandes programas mais de qualidade maior, que foram aquilo que a gente chama hoje de programas montados. Agora, Roberto, uma coisa. Eu acho também que o programa do Cazé, se a gente para analisar bem, ele foi o precursor dos programas, até de um programa tipo do César de Alencar, não é? Sim. Porque era um programa que apresentava artistas, e, em suma, com essa início da responsabilização do artista, né? E aí foi, e dando um formato, roteirizando e tudo mais. Eu acho que o Cazé, ele, sem dúvida alguma, ele tem... A gente podia um dia até, Roberto, fazer um programa sobre o Cazé. Perfeito. Que eu acho que vai dar um belo caldo. Tem. Ele tem uma história, né? Exatamente. Ele tem uma história. Mas ele para mim, é o precursor do auditório. Sim, porque assim. No auditório, você lembrou bem, porque ficava o estúdio, que era um estúdio de 15 metros quadrados, e eles botavam algumas cadeiras ali. Isso. Meia dúzia de cadeiras ali, tal, que eram pessoas convidadas, que iam lá, etc. Depois foi aumentando o número de cadeiras, foi aumentando. Aí arranjaram uma sala maior, montaram um estúdio maior, puseram mais cadeiras. E aí já se permitia ao público aplaudir quando o artista cantava, né? Bater palmas, rir das coisas engraçadas. E o auditório já interagia com o programa de rádio. Roberto, estou sentindo aqui o crescimento da TV Carioca da Gema. Exato. Exatamente por aí. Exatamente. Hoje estamos no estúdio de dimensões pequenas, na proporção, não é verdade? Já estamos aí a caminho de um novo estúdio e tal. Daqui a pouco, olha... Já pensou, Roberto? Pois é. Olha, as grandes obras começam no primeiro tijolo. É isso. Primeiro tijolinho botou, isso, vai crescendo, né? Quando você vê, o prédio já está lá no alto. Belo né? building. Não é? Exatamente. Exatamente. As grandes obras começam por baixo, né? Isso. Começam por baixo. Então é isso. Então vamos chegar lá, quem sabe, né? Com certeza. Então é Não isso. tenho dúvida. Agora, até que quando foi em 1932, o rádio já estava o rádio de 22, 23, já com 9 anos, quase 10 anos, já estava amadurecendo. A fruta estava amadurecendo. E aí já começaram a surgir os programas mais elaborados, mais artisticamente produzidos. E o Getúlio Vargas, quando autorizou a propaganda através do rádio, aí é que a coisa ficou melhor, porque vieram os anunciantes com maior poder. Mas a gente vai falar isso mais adiante. Sim. Aqui eu vou pedir a Hugo para agora colocar uma música chamada 5 Estações, que são aquelas 5 estações. Por que 5 estações? Já o nome é um achado, né? Porque a gente sabe que são 4 estações. Primavera, verão, inverno, outono, né?
são as 4 estações. O Lamartine fez as 5 estações. Uma brincadeira. Não são 4, são 5. Mas ele estava se referindo às estações de rádio, que são as 5 estações de rádio que existiam na época. Que daqui a pouquinho eu vou dizer quais eram. Mas então ele fez essa música muito interessante, em que ele dá uma viagem pelas 5 estações de rádio. A PRAD, a PRAX, a PRAK, a PRAA, não é? Então, e a PRAB, que eram as 5 estações do ano. E vocês vão ouvir aí o Lamartine Babo, que é o autor da música, o Mário Reis, a Carmen Miranda, o Lamartine de novo e o Almirante, cada um falando de uma das rádios. Cada rádio tinha a sua característica. Você vê que a rádio já vai ganhando uma cara, né? Cada rádio tinha já uma tendência. E o Lamartine descreve. Uma radiava futebol, a outra ensinamentos, a outra muita música, e vai aí descrevendo cada uma rádio, seu perfil. E vocês vão ouvir, então, nessa composição das 5 estações, numa música chamada As 5 Estações, que é um cateretê. Não chega a ser um samba, é um cateretê, que é uma música folclórica, é um estilo de música folclórica. Vamos ouvir, então, As 5 Estações. Vamos lá. Antigamente eu banquei estação de águas, hoje guardo minhas mágoas num baú de tampa azul. Já fui frequinha, mas agora já estou forte. Sou ouvida lá no norte, quando o vento está no sul. Transmite PRAC, transmite PRAC. Eu sou a Philips do samba e da fusarca, anuncio qualquer marca de trombone ou de café. Chega na hora do apito da sirene, grita logo a dona Irene, liga o rádio e vem casé. Transmite PRAX, transmite PRAX. Toda gente fica louca, sou querida até no hospício. E quando chega sexta-feira em Dona Clara, sai até tapa na cara, só por causa do Patrício. Transmite PRAK, KK, KK. Transmite PRAK, KK. Aos 4 cantos da cidade, sou a rádio sociedade, fico filme, aguento o tranco. Adoro o clássico, odeio a fusarqueira, minha gente, fui parceira do Barão do Rio Branco. Transmite PRAA, transmite PRAA. Rádio Clube, eu sou homem, minha gente, francamente sou do esporte, futebol me põe doente. No galinheiro se radio para o povo, cada gol que eu anuncio, a galinha bota um ovo. Transmite PRAD, transmite PRAD. Aí vocês viram as 5 estações, que eram a PRAX, que é a Rádio Philips do Brasil, a PRAA, a Rádio Sociedade, que era a rádio do Roquete Pinto, Isso. a Rádio Clube do Brasil,
que foi a segunda, né? Que é a PRAB. A PRAA, Rádio Sociedade, foi a primeira. A PRAB, a segunda. A Rádio Marinque Veiga, que era a PRAC, a Rádio Educadora, que depois seria a Rádio Tamoio. Aqui eu queria destacar cada uma seu perfil. O regional do Benedito Lacerda. Essa flauta é do Benedito Lacerda. Quando fala ali na Rádio Clube, sou do esporte, sou do norte, cada vez que eu grito gol, a galinha bota um ovo. Isso é o seguinte, o rádio começou a ter tanto prestígio, de Noel, que irradiava futebol. Rádio Clube irradiava futebol. Já fala ali. Galiano Neto, né? E aí, como os donos dos estádios de futebol, dos presidentes de clube, achavam que o rádio irradiando futebol estava roubando o público dos estádios. Realmente roubava porque os estádios eram muito pequenos, à exceção do Campo do Vasco. Os estádios eram pequenos. E quando sabia que ia irradiar o futebol, cara, para que eu vou lá? Eu vou ficar escutando pelo rádio. Mas aí, me parece, eu não sei se foi São Januário ou qual foi, que brecaram a entrada da estação de rádio no clube, no campo. E era o Ari Barroso que irradiava o futebol. E diz a lenda, sei lá, se o fato ainda é realmente verídico ou se é um certo exagero, que o Ari Barroso, que gostava de uma promoção, ele foi para o telhado de uma casa do lado e lá de cima ele radiou a partida de futebol. Eu acho meio difícil, porque tem até foto disso. Tem até foto, que ele estava até num galinheiro irradiando futebol. Eu acho um pouco exagerado, porque o campo do Vasco já tinha muros altos e o cara só de helicóptero, né? Não tinha também, né? Não tinha, né? Agora... Então, por isso que o almirante diz, cada vez que eu grito gol, a galinha bota um ovo, né? Agora uma coisa, né, Roberto? Essa ideia de que a transmissão roubava frequência nos estádios, ela se prolongou por muito tempo e invadiu, inclusive, a própria era da televisão, né? Não tenha dúvida. Se dizia, principalmente na televisão, transmitir para televisão, não dá público, não sei o quê, quando, em verdade, hoje em dia, a principal fonte de renda é a transmissão. É a televisão, não é a transmissão. Inclusive, sabe-se que quando a Globo transmitia o futebol, à noite, o capítulo da novela era devidamente esticado, e só acabava a novela, o jogo só começava quando terminava a novela, né? Mas hoje em dia tá tudo, como é? Tudo dominado. Tá tudo dominado. Mas os rádios Philips eram os rádios vendidos pelo Ademar Cazé. E ele vendia o rádio dessa maneira como eu descrevi. Era aqueles rádios capelinha, né? Eu até tenho um na minha coleção. Era o rádio Philips. E os rádios eram, então, vendidos. E vendia tanto rádio que a fabricante dos rádios Philips resolveu fundar uma estação de rádio. Foi daí que surgiu a Rádio Philips, no Rio de Janeiro, que pertencia à indústria de aparelhos radiofônicos Philips. 10 anos depois da primeira transmissão de rádio, o rádio já tinha um prestígio muito grande e já se fazia no rádio um rádio de qualidade. E o rádio brasileiro, especialmente o Cazé, que era genial, já procurava imitar o melhor rádio que se fazia no mundo, que era o rádio dos Estados Unidos, que já tinha radioteatro, já tinha programas montados e, de certa forma, dentro das possibilidades econômicas da época, o rádio brasileiro procurava copiar o rádio americano.
que era dominado por um gênio do rádio, que depois se transformou num gênio do cinema, que era o... Orson Welles. Pode falar. Orson Welles. O Orson Welles. O Orson Welles, tem até uma história dele, né? Da Guerra dos Mundos, né? Você sabe dessa história, de novo? Sim, ele realmente ele deixou em pânico os Estados Unidos, né? Porque ele transmitiu dizendo que estava havendo a invasão, na verdade, da Terra pelos extraterrestres, e assim foi a história, eu sei que causou um reboliço muito grande. Isso aí. Lá nos Estados Unidos, mas de fato foi uma demonstração do poder do rádio naquela época, né? Exato. E ele fazia um radioteatro que era o teatro... Agora me escapa o nome. Daqui a pouquinho eu lembro. Sim. Daqui a pouquinho a gente lembra. Era um radioteatro que ele fazia ao vivo. E nessa noite, como você acaba de descrever, ele não anunciou que era uma peça de radioteatro. Ele entrou com aquele pânico, os marcianos invadindo o planeta Terra. Ele entrou com aquilo direto, sem anúncio prévio, e todo mundo pensou que era verdade. Assustou todo mundo. Houve um corre-corre danado, as estradas ficaram acumuladas de carros. Congestionadas? Os telefones da emissora não atendiam, porque as mesas estavam lotadas. Aí mesmo que a pessoa já invadiram. Estão invadindo. Eu tenho aqui, eu vou pedir ao Hugo para colocar uma gravação, melhor dizendo, uma filmagem desse teatro do Orson Welles nessa noite. Não nessa noite, né? Foi uma dessas apresentações. Vamos lá. Mas então aí o grande Orson Welles, né? Espetacular, hein, Roberto? Fazia rádio. Agora, você sabe que por causa esse acontecimento que você descreveu, que ele começou a fazer a dramatização sem avisar que se tratava de uma encenação, que houve uma regulamentação nos Estados Unidos proibindo isso. Tinha que anunciar. E agora vamos apresentar isso assim, 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 assim. Né? É verdade. Para Agora, evitar. porque de fato foi uma comoção, houve uma comoção fantástica. Exatamente. Né? O pessoal ficou apavorado. Agora, uma coisa, Roberto, que dá para observar ali, é que no cantinho ali já dava o sonoplasta, né? Fazendo os barulhos lá, os ruídos. Efeitos especiais. Os efeitos especiais, é verdade. Que sensacional essa tá imagem. Até hoje, né? Surgiu até hoje, tá lá no estúdio da Rádio Nacional. É verdade. Aquele equipamento todo lá. Quer dizer que então o Adhemar Cazé procurava seguir os ensinamentos do rádio americano, já que era o rádio de melhor qualidade, mais inovador, né? Utilizando realmente a linguagem do velho rádio, né? O som, né? Os efeitos especiais, etc. Mas acontece que o programa Cazé, ele, com toda a genialidade dele, ele não abria mão da qualidade. E apesar de toda a genialidade dele, o programa não conseguia sobreviver financeiramente, porque ele queria tudo bom. Ele pagava o cachê aos músicos, aos redatores, aos locutores, aos cantores, e a conta não fechava. Era caro. Era caro, a conta não fechava. E o Cazé era um cara idealista, ele vendeu carro, ele vendeu os bens dele para poder manter o programa no ar.
apesar dos anunciantes, o programa não se mantinha no ar porque a conta não fechava. E o programa saiu do ar. Uma pena. Uma pena. Quando o programa saiu do ar, houve um clamor público. Ninguém se conformou com aquela história do programa sair do ar. Houve até uma movimentação pública. Muitas pessoas apoiaram e o programa voltou ao ar meses depois e mais prestigiado por outros anunciantes de maior corpo e o programa retornou. E foi realmente um baluarte. Você sabe que eu era pequeno, eu era garoto, e eu me lembro de ouvir esse programa na Rádio Marinque Veiga, porque ele atravessou várias rádios. Ele esteve na Rádio Philips, na Rádio Educadora, né, depois, na Rádio Marinque Veiga, teve na Rádio na rádio do Roquete Pinto, que era a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Ele teve em várias emissoras de rádio. E ele acabou retornando em moldes com apoio maior de anunciantes, e ele voltou. E esse programa tinha uma característica: ele entrava no ar com um passodoble chamado Galitos. Vamos ouvir um pedacinho da abertura do programa do Cazé. Essa música anunciava o programa Cazé, um passodoble Galitos. Agora, o que mais marcava, de Noel, era uma sirene que tocava. Justamente aquela música, chama Dona Irene, a sirene que o Lamartine gravou nas 4 estações, era essa sirene do programa Cazé. Vamos ouvir uma sirene aí do programa Cazé, que era o chamariz para os ouvintes aumentarem o volume do rádio. Então, tinha essa sirene e entrava a música, o Galitos. Aquele que você falou ainda há pouco, das transmissões de rádio com as janelas abertas, as casas... Sim, né? De ecoar. De ecoar, né? No programa anterior. Você ia andando pela rua e ouvia essa sirene. Todas as casas estavam tocando a sirene, que era sinal que estava todo mundo ouvindo o programa Cazé. O Cazé era um cara tão genial que ele usava o recurso do som. O rádio é som, né? Sim. Rádio é áudio, rádio é som. É som. Então, vamos ouvir. Essa música, essa sirene, era um alarme para que o ouvinte ouvisse, aumentasse o volume do rádio, que o programa Cazé ia entrar no ar. Esperto ele, hein? Esperto, né? Muito esperto. E isso aí foi copiado depois, né? Foi copiado. Aquela velha história, nada se cria. A gaitinha do Ari, o ruído. É verdade. A Rádio Globo, aquele apito da Rádio Globo. Tem coisas daí que eu estava aqui, alguma coisa me lembrou do Chacrinha. A buzina do Chacrinha. Exatamente, né? A sirene, a buzina, isso é uma coisa similar. Rádio é som, né? Vamos usar o som. Mas acontece que essa sirene que vocês ouviram aí foi proibida de tocar. No rádio? Foi proibida de tocar. Sabe por quê? Estávamos na guerra. Ah, sim. Estávamos na época da guerra. É verdade. E isso aí era alarme. Exatamente. De avião, contra aviões que iam bombardear, né? Exatamente. Então, sirene. Então, não, pode botar a música. A sirene, não. Hoje ela anuncia os horrores que acontecem aí quando chove, né? Nas comunidades. Também, né? bem lembrado. O alarme para catástrofe, né? Calamidade, para abandonar suas casas, né? Abandonar aqueles locais de zonas de risco, né? Pois é. Então, a gente praticamente está fazendo um programa sobre o programa Cazé, porque marcou época.
foi importante. Eu até lembro sempre o tripé em que o rádio brasileiro se apoiou. Um tripé constituído por 3 figuras importantes, que foram, primeiro, o Roquete Pinto, que introduziu o rádio no Brasil. A segunda perna do tripé, o Adhemar Cazé, que criou o profissionalismo no rádio. E a terceira perna do tripé, o Almirante, que transformou o rádio em rádio espetáculo, né, com a sua criatividade, os seus programas montados. E aí, três gênios. O Essa é a tripé verdade. em que se apoiou o rádio brasileiro. Exatamente. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos de alguns artistas famosos que se apresentavam no programa Cazé e que já mostramos vários deles aqui, cantores, locutores, radioatores e tantos outros que formavam aquela tremenda equipe do programa Cazé. A Zezé Fonseca, radioatriz, elenco do programa Cazé, tá todo mundo, até o Pixinguinha tá ali, né? O Almirante, quer dizer, Paulo Roberto, Lamartine Babo, enfim, o que se tinha de melhor no rádio brasileiro tinha no programa Cazé. O que apareceu de melhor no rádio brasileiro, programa Cazé. O Haroldo Barbosa, o Paulo Tapajós, Aracide Almeida, Linda Batista, Edicinha Batista, todos os caras grandes, né? Todos os caras grandes, eles começaram no programa Cazé. Sem dúvida alguma, é aquilo que eu disse, um dos maiores marcos, talvez o grande precursor do programa de auditório, como nós já falamos aqui ainda há pouco. Exatamente. Os próprios programas de auditório surgiram nesse programa, como eu contei aí, bota uma cadeira, bota outra, bota outra, bota outra. Pode bater palma, pode aplaudir, pode rir. Então, aquela interação a que você se referiu entre público presente no auditório e público ouvinte em casa, né? E por falar nisso, Roberto, pedir a você que está nos acompanhando, por favor, se inscreva aí na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil, quiçá do mundo. Não é? Porque nós aqui temos, sem dúvida alguma, uma programação efetiva. Segunda-feira, Coisas do Rio, com o Evandro, o Arnaldo, a Cris. Terça-feira tem o De Tudo Um Pouco, com o Carlos Borges, o Sérgio Frias, eu também estou começando a participar, o Ricardo Mazella. Quarta-feira tem o Pode Sim, com o Wilton Abirrian e o Mário Silva. Quinta-feira tem o Fute Arte com o Sérgio Frias, Fute História. E o Hugo Aboca, ele me corrige, ele sabe tudo. Tá ligado. É verdade. Mas então, o Fute História com o Sérgio Frias, um programa sensacional, uma história, um arquivo de imagem espetacular. À noite tem o Showzando com Luiz Orlando. Sexta-feira tem a Bete Camarão com É Desse Jeito. E à noite, novamente o Luiz Orlando, mas aí com o Sambando. E sábado, nós. É ou não é? Nós aqui. A história do rádio, exatamente. História do rádio. Exatamente. E olha, então já sabe, se inscreva, dê o like e compartilhe com todo mundo, por favor. Muito bem. Bom, meus amigos, esse elenco fabuloso do programa Cazé, a entrada dos anunciantes e uma profissionalização do rádio pavimentou o caminho do rádio para entrar na época de ouro do rádio, que aconteceria logo depois. E que vai ser o objeto do nosso próximo encontro. Sim. Nós agora vamos ficar por aqui. Depois de contarmos essas histórias, eu tenho que sugerir a vocês que também conheçam fundamental, outras histórias lendo o meu livro A Era do Rádio Teatro. Eu sugiro a todos que façam isso, que é sensacional o livro. Pois é. Você quer adquirir? Entre lá no Instagram, entre no Facebook,
Lá tá lá, tem lá a história do rádio, tem lá um lugarzinho que você clica e adquire o livro pela Amazon. E eu estou lá, Você está no livro tá? e está no meu coração. Isso Meu aqui é mais querido importante. amigo, Isso aqui é companheiro de É grandes, verdade. grandes sonhos, Grande em que sonho. nós vivemos aquele sonho e hoje a gente conta aquele sonho para os nossos queridos amigos da TV Carioca da Gema. Um novo sonho. Um novo sonho. A gente tem que estar sempre sonhando, né? É claro, é fundamental. Quando o homem para de sonhar, ele já para de foi. viver. Claro, Né? claro, claro. Então, ficamos por aqui. Isso aí. Um grande abraço para vocês com o nosso velho microfone de carvão. Eita, coisa boa. Grande abraço. Até a próxima. Até lá.